Ó, nessa questão 12 vai dizer o seguinte: para determinar a ordem do jogo em uma brincadeira, o grupo de amigos resolveu utilizar um aplicativo celular e gerar números aleatórios de acordo com regras exibidas no usuário. Eles decidiram usar os números racionais escritos como fração e optaram pela seguinte regra: a ordem dos jogadores será decidida de maneira decrescente, ou seja, o primeiro jogador será aquele que tiver o maior número e assim sucessivamente. O número gerado pelo aplicativo, cada um dos participantes são apresentados. Veja, quando a gente está aqui, né, nesses dados, o que é que a gente pode pensar em fazer, né? A gente quer ver quem é maior. Então, qual pode ser minha ideia? Eu posso dividir 5 por 6, 9 por 10, 4 por 3, 2 por 4, posso. Mas qual é a minha intenção aqui, para ser mais prático? É analisar 2 a 2, ou até mesmo de uma vez só, e conseguir comparar todos de uma mesma maneira, certo? Então, minha principal ideia aqui vai ser olhar para os denominadores de cada elemento e vou pensar em um valor que seja comum a todos. Veja, você pode pensar de maneira mais conceitual, mas você pode também fazer o quê? O MMC para ver qual é esse valor comum a todos. Então, veja, vou fazer isso daqui só para a gente pensar direitinho nessa ideia. Não é que eu vou resolver um dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não, pessoal. Estou vendo o valor que é múltiplo dos dois. Então, dos dois não, no caso dos quatro, né? Então aqui fica 2, por 2 aqui fica um, por 3, 5 e por 3. Aqui fica 3, aqui fica um, 5, um e aqui por 5, não é isso? 3 vezes 2, 6, 2 vezes 5, 10, 60. Então, eu sei que todos os valores a gente consegue deixar no denominador 60. Pensa assim comigo agora. Se eu olhar para esse número, então, ó, 5 sobre 6. Aqui embaixo eu estou querendo deixar 60. Quanto é que eu tive que multiplicar aqui? Por 10. Então, por cima, por 10 também fica 50. Então, aqui em cima, ó, sobre 50, se eu fizesse essa mesma ideia para o 9, 9 sobre 10, então 9 sobre 10, para chegar em 60 aqui embaixo, o que é que eu faço? Multiplico por 10 não, né? Por 6. Então, por 6, e aqui fica por cima também por 6, vai dar 54. Então, aqui também ficou 54. O que é que eu posso fazer ainda? 4 vezes 3, não é? Então, 4 sobre 3, na verdade, por 60. Aqui eu multipliquei por 20. Então, aqui em cima por 20 também vai ficar 80. Então, aqui é sobre 80. E por último, o 2 sobre 4, né? 2 sobre 4. Para chegar nos 60, tive que multiplicar por 15. Então, aqui eu também vou multiplicar por 15, é 30. Por que eu fiz isso, pessoal? Veja, quando a gente tem essas questões, o que é interessante a gente analisar, que a gente precisa de um mesmo elemento de comparação. Então, se eu perguntasse para vocês, uma situação só para a gente ver aqui, se tivesse uma coca de 1 litro por R$ 10, e se eu tivesse uma coca de 2 litros por R$ 16, qual compensa mais? A de 2 litros. Por quê? Se você for pensar, cada 1 litro dele, você pagou R$ 8. Então, eu usei o quê? Eu usei o mesmo elemento de comparação, beleza? Então, a gente pensando sobre isso, olha o que a gente pode dizer. Se eu vou dividir pela mesma quantidade todos, quem tiver o maior numerador é maior. Pensa assim, ó. Se eu vou dividir 5 por 10, então 5, 10 dividido por 5 e 20 dividido por 5, aqui é 2 e aqui é 4. Então, o 5, como está dividindo os dois na mesma quantidade, para saber quem é maior, só preciso ver quem está no numerador. E aí eu posso dizer, então, nessa situação, que quem é maior seria Carlos, não foi? Então, Carlos seria o primeiro, depois vem Beatriz, depois vem Ana e por último Daniel.
Então, nessa sequência, Carlos, Beatriz, Ana e Daniel. Gabarito, letra B de bola.